Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês do Giro de Itália que começa amanhã, sábado, dia 3 de outubro e vai até o dia 25 de outubro. O Giro de Itália normalmente é o primeiro Grand Tour da temporada que acontece lá no começo do ano. Esse ano, devido à pandemia, todo esse processo aí, a gente achou que nem ia acontecer, mas vai acontecer e começa agora. Vou falar um pouquinho sobre algumas coisas do Giro de Itália para vocês se habituarem. Então, a primeira coisa que eu vou falar sobre a classificação das camisas. Da mesma maneira que o Tour de France tem as suas camisas, o Giro de Itália também tem, só que as cores são diferentes. Então, às vezes você não conhece, vamos ver aqui agora. A camisa de líder na classificação geral, que no Tour de France é amarela, no Giro de Itália é rosa, famosa Maglia Rosa. Essa camisa rosa tem o mesmo motivo da cor que tem no Tour de France. O jornal Gazeta dello Sport, que patrocinou a prova quando ela começou lá em 1908, era da cor rosa e aí ficou, por causa disso, o líder da classificação geral usando a camisa rosa. Bom, a camisa de sprinter, tem gente que fala que não é de sprinter, tem gente que fala que é a camisa de ciclista mais regular, mas a camisa por pontos, podemos dizer assim, no Giro de Itália é a Maglia Ciclamino. É tipo um roxo, tá? E o sistema de classificação é muito parecido com a classificação do Tour de France, tá? Onde você vai ter o primeiro colocado ganhando 25 pontos e pontuando até o final lá nas etapas planas, nas etapas, e vão ter os sprints intermediários do mesmo jeito. Ah, uma coisa que eu esqueci. Nós também temos os pontos de bonificação em termos de tempo nas chegadas. Então o primeiro 10, o segundo 6 e o terceiro 4 segundos. Isso para camisa rosa. Aí a gente tem a camisa de Rei da Montanha, que no Giro de Itália não é branca de bolinhas vermelhas e sim azul, representando o céu. Então é o mesmo sistema de classificação de pontos, só que as montanhas no Giro de Itália, elas não têm a mesma classificação que no Tour de France. Então no Tour de France tinha fora de categoria, categoria 1, 2, 3, 4. No Giro de Itália é diferente. No Giro de Itália a gente tem Cima Coop, que é uma montanha só. Por que é Cima Coop? É a montanha mais alta do Giro de Itália. Esse ano vai ser o Passo dello Stelvio. Então o cara que passa a primeira vez lá nesse Cima Coop, ele ainda ganha um prêmio, ele ganha 45 pontos. E depois o segundo 30, 20, 14 até o nono. E aí tem 4 tipos de montanha. Primeira categoria, segunda categoria, terceira categoria e quarta categoria. E aí, primeira categoria 35, 18, 12, 9, 6, 4, 2, 1. Segunda categoria 15, 8, 6, 4, 2, 1. Terceira categoria 7, 4, 2, 1. E quarta categoria os 3 primeiros. Então é um pouquinho diferente da classificação de montanhas do Tour de France. Antigamente essa camisa era verde e aí a partir de 2012 ela se transformou na cor azul porque mudou o patrocinador. E aí tem a camisa de melhor jovem, que é branca, igual no Tour de France. Então a gente tem essa camisa igualzinha aconteceu no Tour de France, o jovem até os 25 anos. Além das camisas, a gente tem a classificação de times também, que é um sistema um pouquinho diferente do que acontece no Tour de France, que são os 3 primeiros colocados em termos de tempo. E aí você tem troféu Super Team e por aí vai. Achei gente, aí vamos falar exatamente da corrida desse ano. Então eu vou dar uma dica para vocês que eu achei muito legal. É o aplicativo, vamos ver se vocês conseguem ver. É o aplicativo do Giro de Itália. Ó, eu estou passando aqui, ó, todas as etapas, né? Teremos 21 etapas em 23 dias, 2 dias de descanso. Vou falar um pouquinho de cada uma das etapas. Não vou fazer um vídeo igual os vídeos igual eu fiz no Tour, que foram 3 vídeos falando de todas as etapas. Vou falar das etapas mais importantes. E eu acho legal você baixar esse aplicativo aí, Giro de Itália, e ver você mesmo. Então a primeira etapa
é um contrarrelógio de 15,1 quilômetros que chega na cidade sai de Monreale e chega em Palermo no sábado, ou seja, amanhã, no dia 3. É um contrarrelógio, se você clicar, é muito legal. Você clica aqui, ó, no aplicativo, você não vai conseguir ver. Mas você vai baixar e você vai ver. Aparece todas as informações sobre a etapa, é muito legal esse aplicativo. Aparece o perfil da etapa, aparece tudo. Mapa, informação técnica, o começo final, é muito legal. Bom, então são 3 contrarrelógios esse ano no Giro de Itália. Na primeira etapa é um contrarrelógio, não é prólogo, tá, pessoal? Não é prólogo. Quando você tem prólogo, não tem segunda etapa. É prólogo e primeira etapa. Qual que é a diferença? É uma quantidade de quilômetros. Até 8 quilômetros é prólogo. Passou de 8 quilômetros já é considerado um contrarrelógio. Quem são os contrarrelogistas bons que vão vir para essa prova? Filippo Ganna, acabou de ser campeão mundial, Rohan Dennis e o próprio Geraint Thomas, que é um dos contenders para a classificação geral. Mas a gente vai falar disso depois. Etapa 2 é uma etapa de meia montanha, legal que tem uns pontinhos assim, pra você ver se é mais difícil. 149 quilômetros. A etapa de segunda-feira já é bem feia. Então, se plena segunda-feira, Giro de Itália, os caras chegando no Monte Etna. Monte Etna, para quem não sabe, é um vulcão que fica na Sicília e tem várias estradas chegando ali perto do topo do vulcão. Não dá para chegar lá porque ele é um vulcão ativo, tá? Então, são 150 quilômetros, o que é pouco para uma etapa do Giro de Itália. O Giro de Itália é a característica de etapas muito longas, vocês vão ver a última semana. E olha que legal o nome, eu acho muito legal. Etna, Lingua Glossa Piano Provenzana. Então a subida, essa subida desse finalzinho, ela é muito legal. Ou seja, já vai ter alguma coisa acontecendo na classificação geral. 18,8 km com uma pendência média de 6,6%. E o final, ou seja, os últimos 3 km, a média de 8,8%, com um pico faltando 3 km com um pico de 14%. Ou seja, o bicho vai pegar nessa etapa 3 aí já, né? Para a classificação geral. Próxima etapa já é um pouco mais tranquila, etapa 4, na terça. Na quarta-feira, no dia 7 de outubro, Mileto Cangliatello Silano, 225 km. Cara, se acostume, porque vai ter muitas etapas longas. Etapa 6, 188 km na quinta-feira para os sprinters. Na sexta-feira, uma etapa tranquila também de 143 km para os sprinters. A etapa de sábado, dia 10, a gente vai ter uma etapa de meia montanha, já um pouquinho mais longa. E aí, pessoal, o que vai acontecer? O Giro de Itália ele tem essa característica de ter essas etapas longas aí, e isso que é uma coisa que vai fazer com que os caras vão se desgastando de uma forma diferente, né? E aí, etapa 9 no domingo já é um negócio já com uma chegada ao alto. Vão ter 5 chegadas ao alto, essa é a segunda, né? Eu já falei da primeira, que foi no Etna. E essa aqui é Roccaraso, 207 km, com uma chegada ao alto. E a etapa é animal, cara. A etapa é animal. A etapa tem 208 km. Do quilômetro 117 para frente é só piramba, cara. Na verdade é do quilômetro 60 para frente. É só pirambeira, subida, descida. É uma coisa já bem feia. Então a etapa 9 desse Giro de Itália. Para lembrar vocês que o começo do Giro de Itália ia acontecer na Hungria. E aí os caras passaram para Sicília. Sicília, que é aquela ilha que fica na ponta da bota da Itália. E aí começa a chegar e ir para o norte,
para a região ali onde nós vamos ter as montanhas na terceira semana. Etapa 10 mais tranquila, etapa 11 mesma coisa. Essa etapa 12, ela termina e começa numa cidade chamada Cesenatico. Essa cidade simplesmente era a cidade onde morava o Marco Pantani e ele treinava por essas regiões aí. Então são 205 quilômetros. Mais uma coisa interessante sobre essa etapa. Ali, essa etapa, essa região é onde acontece um Gran Fondo chamado Nove Colli. Esse Gran Fondo Nove Colli na Itália simplesmente é o maior Gran Fondo de todos Gran Fondos europeus. Já está na minha lista ali para eu fazer. Então essa etapa vão ter 205 km com aproximadamente 3.800 metros de acumulado. É muito? É. Só que calma, vai ter coisa pior para frente. Então essa etapa aí, ela já vai ter uma característica bem interessante. A próxima etapa que vai ser uma etapa legal, decisiva, vai ser a etapa 14, que vai ser um contrarrelógio de 34,1 km. Na maior parte plano, passando por vinícolas ali na região norte da Itália já. E não é tão longo, mas ele vai poder decidir alguma coisa. Você tem altas montanhas depois e você tem 3 contrarrelógios. Então vai ser uma disputa bem interessante. E daí pra frente é só pirambeira. O estágio 15, que chega em Piancavallo, que é homenagem a podemos dizer assim, Esquadrilha da Fumaça italiana, que chama-se Frecce Tricolore, tá? E aí o bicho vai pegar. Não temos, na minha opinião, eu também ouvi pessoas falando que nós não temos apenas uma etapa rainha. São duas, daqui a pouquinho vocês vão ver por quê. Etapa 16 também duríssima, 229 km montanha. Etapa 17, imperdível. Ó, marque aí. Quarta-feira, dia 21 de outubro, imperdível. 203 km, saindo de Bassano del Grappa e chegando em Madonna di Campiglio. É montanha, montanha, montanha. E nessa etapa teremos uma homenagem ao Marco Pantani. A etapa 18, que é uma etapa que a gente pode considerar uma das etapas rainhas. Por quê? O negócio é tão feio que não tem uma etapa rainha só, são duas. Essa etapa simplesmente ela sobe o Stelvio pelo lado de Trafoi, que tem umas curvas absurdas, os famosos switchbacks do Stelvio, são muitos. E aí chega na região que tem mais uma subida do Torre de Fraile e Laghi di Cancano. Então é absurdo. O Stelvio é o Cima Coppi, ou seja, é a área, o ponto mais alto ali, mais de 2.600, 2.700 metros de altitude, e também é sempre decisivo no Giro de Itália, o Passo del Stelvio. Eu falo isso para vocês com dor no coração, porque essa etapa eu ia assistir, eu estava marcado para ficar numa cidade aí próxima, infelizmente não deu certo. Bom, a etapa 19 é uma etapa de ligação, e aí a gente tem a etapa 20, que é outro colosso, né? Então, a etapa 20 tem 200 km de distância, ela sai ali, já está na região dos Alpes, e ela vai sair, passa numa parte da França, sobe o Col d'Agnello. Eu subi já a parte do Col d'Agnello quando eu fiz o Alter Route. São 23,6 km de subida. E ali já está perto da França. Em 2016 foi ali naquela montanha que o Kruijswijk caiu e perdeu o Giro de Itália, mas daqui a pouco eu vou falar dele. E aí os caras vão simplesmente subir o Col do Izoard, que é absurdo, é tão bonito quanto duro. E depois os caras vão subir o Sestriere ainda. Então é assim, é uma coisa desumana. E no final você tem um contrarrelógio de 16 pontos tantos lá, quase 17 km, plano para decidir, chegando na Catedral em Milão. Então esse Giro de Itália tem tudo para ser absurdamente fantástico, imperdível. É o que eu falo, eu gostaria de estar lá para assistir, infelizmente não estarei lá. Vamos para os contenders, quem são os caras que vão
disputar o GC. Infelizmente, o Remco Evenepoel caiu no Giro de Lombardia e está se recuperando fisicamente e não vai participar. Era o primeiro Grand Tour que ele ia participar e vinha com chance de andar muito bem. Então, quem são os caras que vão participar? Geraint Thomas, o Thomas da Ineos Grenadiers, que estava provavelmente escalado para correr o Tour de France e foi para agora para o Giro de Itália. Está demonstrando uma característica muito boa dele, que é o contrarrelógio. Ele tem um contrarrelógio muito bom, tem 3 contrarrelógios na competição, contrarrelógios no Giro de Itália. Vamos ver se ele consegue passar bem as montanhas também. Não que ele não seja um bom escalador, mas o contrarrelógio dele é uma coisa mais forte, né? Próximo cara, Simon Yates. O Simon Yates já liderou durante muito tempo o Giro de Itália, se deu muito mal, teve um dia que ele perdeu todas as forças e foi lá para trás da classificação geral. Se eu não me engano, isso aí foi em 2018, ele ganhou 3 etapas do Giro, parecia que o Giro era dele, né? E ele foi muito mal, mas o Simon Yates depois foi lá e se recuperou, ganhou a Vuelta à Espanha. Então esses dois caras já ganharam Grand Tours, né? O Geraint Thomas tem 34 anos, já ganhou o Tour de France em 2018, mas ele nunca foi bem no Giro de Itália. A melhor classificação dele foi 80º em 2012. O Simon Yates, como eu já falei para vocês, teve aquele problema. Outro cara que também é um favorito, apesar de nunca ter ganho um Grand Tour, está numa forma fantástica e é um cara que tem uma equipe muito forte, é o Jakob Fuglsang. Ele ganhou o Giro de Lombardia e depois vocês viram como ele foi bem também agora no Campeonato Mundial. Porém, ele nunca ganhou uma prova de 3 semanas e a melhor classificação dele no Giro foi 12º colocado em 2016. Mais um cara, Rafał Majka, que, assim, mesma coisa, nunca ganhou um Grand Tour, 5º colocado em 2016. E, para mim, o maior de todos os favoritos, né? Mais um que eu não falei. Falei dele, mas não falei agora de favoritos. O Kruijswijk, Steve Kruijswijk. Em 2016 ele estava muito bem liderando. Numa descida ele entrou numa parede de gelo lá e se deu muito mal e perdeu. E quem ganhou em 2016 foi o Vincenzo Nibali, que é o próximo cara, que tem 35 anos, ganhou 2 vezes já o Giro de Itália. É o maior ídolo, podemos dizer assim, de Grand Tours vivo na Itália. O cara ganhou 2 giros, ganhou o Tour de France, ganhou uma Volta à Espanha, ganhou 3 monumentos, então 2 giros de Lombardia e uma Milan-San Remo. Apesar de ter 35 anos, é um cara que não demonstrou uma forma muito legal assim. Por exemplo, o Simon Yates ganhou o Tirreno Adriático, o Geraint Thomas foi 4º colocado no Mundial de Contrarrelógio. O Jakob Fuglsang ganhou o Giro de Lombardia e foi muito bem no Mundial de Estrada. Estava na fuga ali com os caras que estavam perseguindo o Julian Alaphilippe. O Nibali não demonstrou essa forma, mas o Nibali sabe muito bem qual é a hora dele estar bem. E numa prova de 3 semanas, ainda mais um Giro de Itália, e depois do que ele fez em 2016 e em 2013, eu não duvido do cara não. Então, e olha que interessante, ele desde 2010, ele nunca saiu do pódio do Giro de Itália. Ele sempre está no pódio. Ano passado ele foi 2º. É aquela história, ele ficou marcando tanto o Primož Roglic que o Carapaz saiu e ele não deu muita importância e o Carapaz pegou a Maglia Rosa e, infelizmente, aí depois os caras não conseguiram pegar mais. Bom, na minha opinião, esses são os caras, são os grandes favoritos. Tem outros caras mais assim, o Alexander Vlasov da Astana, o Wilco Kelderman da Sunweb, mas não tem assim esse cara é favorito para ganhar o Giro. São esses aí. E aí nós também temos os sprinters. Então quem que vai participar do Giro de Itália pela primeira vez, que na verdade ele foi contratado, tá pessoal? Foi o Peter Sagan. Peter Sagan vai sair, não vai correr as clássicas belgas, Paris-Roubaix e Volta de Flandres, para correr o Giro de Itália. Mais um cara, Fernando Gaviria, vai correr o Giro de Itália. Elia Viviani vai correr o Giro de Itália, correu o Tour de France. Outro que correu o Tour e vai correr o Giro
Caleb Ewan. Então a gente vai ter, no começo do Giro de Itália, a gente tem muitas etapas planas com chegadas para os sprinters. Então é normalmente o que acontece, muitos sprinters vão lá atrás de etapas, correm até o final da segunda semana e depois saem. Isso é muito comum, mas se o cara tiver com a camisa lá, com a maglia Ciclamino, muitas das vezes ele tenta terminar a prova e muitos não conseguem, tá? Mas a ideia é essa. Bom, Giro de Itália é isso aí, gente. Eu acho que de todas os 3 Grand Tours é o mais, podemos dizer assim, duro. As montanhas são duríssimas. Esse ano o Tour de France foi muito duro com essas novas montanhas que os caras colocaram, mas o Giro de Itália é absurdo. Tem um troféu muito legal, muito bonito. E eu acho que é imperdível. Não percam. Vai ser transmitido pela ESPN Brasil. Então, pessoal, vai passar onde? Vai passar onde? Vai ser transmitido pela ESPN Brasil. E se você não tem ESPN, na Rai, no site deles, geralmente eles colocam um stream para você assistir também pela internet. Beleza? Quer acompanhar mais de perto o Giro de Itália também? Baixa o aplicativo. Essa etapa vai ser não sei o que lá. As etapas principais, vou fazer análises aqui. Não sei se eu consigo fazer todos os dias. Vou tentar, mas não é certeza. Beleza, galera? Então deixa aqui nos seus comentários suas dúvidas, críticas, sugestões. Não está inscrito no canal? Inscreva-se. Toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. Valeu, até, abraço.